Olá, oitavo período, dando andamento ao nosso cronograma, né, de clínica médica, baseado agora em prescrição. Hoje a gente vai falar de uma das drogas vasoativas, que é a noradrenalina, tá? Primeiro conceito, vamos lá. Noradrenalina vem aqui no centro e a gente vai destrinchar um pouco dessas situações. A noradrenalina, ela é uma catecolamina, tá? Produzida tanto pelo nosso corpo também, como pode ser sintetizada também. E, sem sombra de dúvidas, a sua principal utilização é na presença de choque. E diante de um choque, a gente sabe que a gente tem que classificar eles. E a gente tem a classificação em quatro tipos. A gente tem a classificação do choque, choque distributivo, a gente tem o choque cardiogênico, a gente tem o choque obstrutivo e a gente tem o choque hipovolêmico, tá? A aplicação na noradrenalina é de eleição no choque séptico. E o choque séptico é um tipo de choque distributivo. Quanto à sua utilização, a gente sabe que o intuito da droga é, na verdade, para elevar a pressão arterial média. Então, ela vai ser usada em pacientes que têm hipotensão. Mas a gente tem que lembrar, se o paciente está chocado, o diagnóstico de choque não só equivale a uma pressão arterial menor, por exemplo, de uma sistólica menor que 90, uma pressão arterial média menor que 65, mas se o paciente tem hipotensão e tem hipoperfusão, tá? Ou seja, sofrimento de órgãos, tá? Então, a utilização da droga, ela é feita nos pacientes que você tem hipotensão associada ao paciente que tem a redução da resistência vascular sistêmica, tá? E isso salvo naqueles pacientes que você já iniciou a reposição volêmica, tá? Aquelas etapas de solução salina que a gente vai fazendo no atendimento inicial ao paciente, tá? Concomitante, geralmente a gente vai fazendo concomitante. Viu que o paciente chegou muito hipotenso? Já vai rolando as etapas da reposição com cristalóide e você já vai providenciando também o início da infusão da droga. Não adianta toda droga, toda medicação, no seu ideal funcionamento, a gente vai precisar de dose, tá? Doses efetivas ou doses iniciais, a gente começa ali com o cheirinho de nora, né? De 0,05 a 0,1 micrograma quilo minuto, tá? E assim, ela pode ter o seu efeito hemodinâmico máximo, ou seja, saturar receptor de noradrenalina, tá? E que pode atingir aí o máximo de 1,5 a 2 microgramas quilo minuto. Você vê a importância do peso predito do paciente na hora da gente administrar a droga, tá? E não só saber a dose, a gente saber como ela age, né? Ela age em receptor. É uma droga vasoativa, vai agir nesses receptores endoteliais e a atividade tanto no receptor dela, ela tem uma atividade principal no receptor alfa, tá? E uma atividade bem pequena no receptor beta 1 adrenérgico. Já o beta 2 é praticamente quase nula a atividade dela. A principal atividade dela é de melhorar a resistência vascular sistêmica, agindo no receptor alfa, e através disso ela vai promover vasoconstricção periférica, vai aumentar a resistência vascular periférica e com isso vai aumentar a pressão arterial média. E logo ela vai promover o quê? Com isso, ela vai ajudar a promover um volume sistólico mais adequado, tá? Até porque ela tem uma atividade mesmo que pequena no receptor beta 1, que é aquele receptor que age aumentando a força inotrópica cardíaca, tá? Ela costuma ter uma diminuição reflexa da frequência cardíaca, tá? Uma diminuição reflexa. E com o seu principal ação
ela vai ter uma importante vasoconstricção periférica, e isso sim vai aumentar a pressão arterial. Logo, então, o aumento da pressão arterial média, ela vai ocorrer predominantemente pela elevação da resistência vascular periférica, que isso fica, então, na nossa memória. Não só, a gente também tem que saber, se a gente vai administrar uma droga, saber os efeitos, alguns eventos adversos que podem incluir com o seu uso, né? Ela costuma incluir o paciente sentir muita ansiedade, principalmente às vezes quando chega aquele paciente na fase inicial do choque, você inicia e o paciente não está entubado, e o paciente ele vai ficar mais desconfortável, mais agitado no leito. Outro efeito adverso vai ser aquela diminuição da viscosidade da pele. Claro, ela faz uma vasoconstricção periférica, né? Então, isso por si só também vai gerar então a redução desse turgor cutâneo. Um outro efeito relatado pelos pacientes é a cefaleia, dor de cabeça, tá? Além de ser uma catecolamina, que pode gerar o quê? Tremor também, tremor de extremidades, aquela bradicardia reflexa que ela pode acontecer também, e angina, né? Ela pode gerar angina também nos nossos pacientes. E lembrando, né? É uma catecolamina potente, ação vasoconstrictora periférica, logo. Então, a gente tem que, preferencialmente, ter em mãos um acesso venoso profundo para promover sua infusão. Porque o uso prolongado, e principalmente se for em doses mais elevadas da amina num acesso periférico, pode promover necrose cutânea e até necrose daquele membro atingido. Se você for iniciar num periférico, inicie num periférico que seja de grosso calibre, inicie num periférico, por exemplo, se for em membro superior, que não esteja um manguito sendo inflado ali, tá? Existem estudos recentes que até você pode até protelar o seu acesso venoso profundo até 72 horas, que eu já vi. Eu vi no relato, inclusive, da nossa literatura, da nossa bibliografia, que foi usada aqui para constituição da aula. Você pode até protelar, mas depende da dose, né, gente? A nossa recomendação é, vai iniciar a mina, já logo pensa, separa o material para pegar o acesso venoso profundo, ok? E aí vem a nossa questão prática, né? E aí, como é que eu vou fazer? Agora eu já entendi um pouco da droga, desse mecanismo da droga. E aí, como é que eu vou fazer? Aqui eu botei ao lado nossa ampolinha de noradrenalina. Cada ampolinha dessa tem de dose ativa da medicação ali, ó, 4 miligramas e a ampola tem 4 ml, tá? Então você tem o total 4 miligramas em 4 ml. Quando a gente vai fazer na prática, a gente não pega essa ampola e injeta direto no paciente. Não é como a adrenalina. A adrenalina a gente faz isso, por muitas vezes também, principalmente nos cenários drásticos de parada cardiorrespiratória. Mas a noradrenalina não. A gente precisa o quê? Diluir essa medicação e formar um volume ao ponto que você consiga aplicar pequenas doses. E para isso a gente vai precisar da nossa amiga, nossa bomba de infusão contínua, para a gente poder iniciar a medicação para o paciente. Como a gente vai preparar, na verdade, também como é que vai ser a nossa prescrição, né? A gente vai prescrever a droga, a noradrenalina, e a gente costuma dizer, vamos preparar uma diluição padrão. Padrão que a maioria dos hospitais utilizam. Mas se você quiser, você pode montar a sua. Você só tem que saber a concentração da sua droga. Mas a maioria dos hospitais usa essa concentração, ó, aqui em primeiro plano, a noradrenalina padrão, que é quando você pega 5 ampolas da noradrenalina, você, que já vão dar 20 ml de solução ali concentrada, você vai somar 80 ml, que pode ser de soro fisiológico ou de soro glicosado, não importa muito a solução que você vai usar para diluição, tá? E você vai colocar isso na bomba de infusão contínua. Essa concentração, ela vai dar 200 microgramas por ml, tá? E basicamente, durante todo o nosso curso, quando a gente for falar e for avaliar os pacientes também, lá no leito de terapia intensiva ou mesmo na emergência, a gente vai usar principalmente essa noradrenalina padrão.
Uma coisa, um adendo também a falar, existem pacientes que eles precisam de doses às vezes muito ínfimas para manutenção de pressão arterial, como os pós-operatórios de cirurgia cardíaca. Lá vocês vão encontrar muito o que a gente chama de Nora Light, que é uma Nora mais diluída e menos concentrada. Essa Nora Light, você só pega uma ampola mesmo e dilui ela para 96 para fazer aquela solução de 100 ml, assim como a padrão, mas é uma solução menos concentrada. E aí, nessa solução, a concentração vai ser de 40 microgramas por ml. Como a gente vai usar a Nora padrão, eu deixei aqui para a gente entender melhor como é que é feita isso, tá? Você vai pegar, então, 5 ampolas de noradrenalina, que é igual a 20 ml. Cada ampola não tem 4 miligramas? 4 vezes 5 vai ser igual a 20 miligramas. Então, a dose é em miligramas, mas eu preciso chegar no micrograma, até porque a dose é por peso pelo paciente e a gente usa micrograma para o cálculo. Então, 20 miligramas você vai multiplicar por 1.000, que aí você vai achar quantos microgramas tem. Então, no total da solução, você vai ter, no total desses 100 ml, desse montante todo, unindo todas as ampolas, mais aquele sorinho que você juntou para fazer 100 ml, você fez 200 microgramas, tá? Então, a gente precisa saber em cada ml vai ter quantos microgramas, então? Aí é só cortar ali os zeros, né? Você corta 2 zeros de um lado, 2 zeros do outro. Então, 20.000 dividido para 100, cada mlzinho dessa nora padrão, ela tem 200 microgramas. E a partir disso, que você já sabe o padrão, você agora vai conseguir simplesmente calcular a dose para qualquer paciente, a dose que você queira fazer, o que você queira almejar. E se quiser também, às vezes, por vezes, calcular a ampola da Nora Light, também deixei aqui exemplificado como a gente chega nesse cálculo. Aí, lembrando que a dose para fazer efeito depende, às vezes, do que você almeja. O objetivo é saber o quanto que você quer de atingir de pressão arterial média. O paciente está chocado, está com a pressão arterial média menos de 65 milímetros de mercúrio, né? Lembrando do cálculo da pressão arterial média, se a gente for usar uma pressão, por exemplo, não invasiva. Você pega 2 vezes a pressão diastólica, né? Soma com a pressão sistólica e divide por 3, costuma dar o cálculo da pressão arterial média, tá? E é a pressão arterial média que vai ajudar a sustentar a perfusão orgânica. Então, pressão arterial média tem que estar acima de 65. Então, o nosso objetivo em usar a noradrenalina é isso. Ponto, tá? A dose efetiva é de 0,01, desculpa, a 2 microgramas quilo minuto. O que isso, às vezes, assim, na prática, você vai ligar lá a bomba? Na bomba, às vezes, na prática, você vai desde 1 ml hora, que é muito pouquinho, né? Imagina você administrar 1 ml, né, de uma solução por hora. Só com a bomba a gente vai conseguir isso, não tem jeito. Até 40 ml hora na bomba. Aí deixei aqui um exemplo muito prático, tá? A gente está, por exemplo, no leito de terapia intensiva, eu estou com um paciente de 70 quilos, e eu decidi que eu vou iniciar noradrenalina para ele numa dose de 0,5, porque o meu paciente está hipotenso com uma pressão arterial média de 50, muito baixa. Então, se eu vou iniciar 0,5 microgramas e o meu paciente tem por quilo e eu preciso, meu paciente tem 70, a regra é prática. A gente vai pegar 0,5 microgramas e multiplicar pelo peso, que é 70, e a gente vai achar a dose de 35 microgramas. No caso aí, vai ser por minuto. Mas eu não vou usar hora? Vamos lá. Então, e para aplicar isso no paciente, a gente vai usar a bomba infusora, né? E aí, a gente vai ter que calcular a vazão dela em ml hora. Lembra que eu achei os 35 microgramas que ela vai usar por minuto? Se eu vou usar 35 microgramas por minuto, eu vou multiplicar por 60 e aí eu vou ter a dose total em 1 hora. Então, 35 vezes 60 é igual a 2.100 microgramas por minuto, tá? Então, por minuto não, por hora. Então, eu vou chegar a 2.100 microgramas por hora que eu vou utilizar. Agora é só a gente lembrar que a nossa diluição padrão não é 200 microgramas por ml. Regra de 3, né? Aí a gente vai fazer. A regra de 3 é clara, tá? Você vai pegar, então, 2.100 microgramas
divide por 200 e acabou. Você chegou no ml hora que você vai usar. 10 ml hora, tá? 10 ml hora, mas aqui deu 10,5, mas na prática a gente costuma até sempre arredondar para ficar o número inteirinho, não botar vírgula na bomba. Só que às vezes a gente chega lá no leito, né? Vai estar o ml hora lá, né? E a gente quer, na verdade, saber qual a dose que o paciente está usando. Ah, é uma dose baixa, é uma dose moderada, é uma dose já elevada. Será que esse paciente já está num choque refratário? Não vou saber, né? Então, a gente vai calcular o seguinte, né? A dose. Você vai pegar a vazão encontrada já na bomba, vai estar qual ml hora que já está usando na bomba. Você vai multiplicar pela concentração da droga e vai dividir isso pelo peso e dividir por 60, que são os minutos. Exemplo prático, do nosso mesmo paciente de 70 quilos, a gente chega lá, bem no leito de CTI, e ele está lá com uma vazão de 15 ml hora. Qual que é a dose? Será que ele está muito grave? Não sei. Você vai pegar 15 ml hora, vai multiplicar por 200, que é a concentração da nora padrão que ele está usando. Fez essa conta, você vai simplesmente dividir pelo peso, que era 70 quilos, e dividir por 60 para chegar ao minuto. E a dose do nosso paciente é de 0,71 microgramas por minuto. Carinha preocupada ali, até porque se a carinha está preocupada porque é uma dose alta, uma dose e o paciente realmente ele está muito grave. E aqui está nosso exemplo prático de a gente relembrar de como a gente vai montar, tá? A gente vai pegar as 5 ampolinhas da noradrenalina, a gente vai aspirar essas ampolinhas e a gente vai colocar dentro daquele sorinho de 100 ml. E lembrando assim, você ainda vai pegar o sorinho de 100 ml e tirar 20 ml desse sorinho. Tirou 20 para desprezar. Então você tem 80 ml desse sorinho e aí você vai acrescentar os 20 ml que é da droga, que está dentro dessas ampolas. Beleza, fiz a diluição. Só acoplar o equipo, né? Aqui, por exemplo, no exemplo de um equipo fotossensível, algumas medicações elas requerem que o equipo seja fotossensível, é obrigatório. A noradrenalina não é obrigatório ser fotossensível, não. E aí a gente fez isso, a gente vai acoplar o nosso paciente, claro, a gente vai pegar essa infusão e colocar, preencher todo esse equipe para não ir ar para dentro da veia do paciente. A gente vai acoplar no paciente e colocar na bomba, vai colocar o total de volume e depois vai calcular o ml hora que você vai querer iniciar, tá? Então, nossa conversa foi bem curta, deixo de referência para vocês aproveitarem bem a leitura. O livro está disponível na nossa biblioteca virtual da faculdade, da Medicina Intensiva. É fresquinho o livro 2022 agora. E se vocês puderem dar uma olhadinha também nesse artigo original da New England de choque circulatório, ele ajuda demais a gente poder compreender melhor todos os mecanismos e as aplicações das drogas no quais a gente vai usar. Muito obrigada.